Bom, continuando, nós temos que atentar que como o vírus ele não tem célula, ele depende de uma célula para reproduzir. Então, nesse caso, o vírus ele não tem metabolismo próprio. A energia que ele precisa, ele não vai conseguir, não tem célula, não tem a mitocôndria, que é a organela que faz a respiração e fornece energia, porque ele não tem célula. E mitocôndria é uma organela celular. Ele não tem ribossomo para produzir a proteína, porque o ribossomo é uma organela celular. Então, tudo que ele precisa, ele vai conseguir da célula hospedeira, que é onde ele vai entrar. Por isso, ele é considerado ser vivo por muitos, porque ele tem material genético e ele consegue reproduzir. Ao entrar em contato com uma célula, ele consegue reproduzir. Bom, basicamente, essas são as características gerais dos vírus. Depois nós vamos falar um pouquinho de doenças nas próximas semanas, tá bom? Detalhar um pouquinho mais. A questão número 1, ela está falando, na letra A, quais argumentos você utilizaria para incluir o vírus entre os seres vivos? Acabamos de falar. Vírus tem material genético, que é o DNA ou o RNA, e o vírus tem capacidade de reprodução. Na letra B, o biólogo norte-americano Peter Haven diz que os vírus são más notícias embrulhadas em um pouco de proteína. O vírus, ele é o quê? Uma cápsula de proteína. Então, o vírus é uma cápsula de proteína. Dentro fica o material genético. O significado da palavra vírus, veneno, então ele faz mal. Então é algo que faz mal, que vai prejudicar o hospedeiro, que vai prejudicar o organismo onde ele entrar. O que vai entrar na célula? Não é o material genético? A cápsula, essa capa de proteína, esse embrulho de proteína vai se desmanchar. Então, por isso, aí vocês vão explicar com as palavras de vocês. É uma má notícia, porque ele é mau, ele prejudica o organismo onde ele vai entrar, ele prejudica o hospedeiro, embrulhado com um pouco de proteína, porque em volta dele é a cápsula de proteína, que vai variar o formato de um vírus para o outro dessa cápsula de proteína. Depois, a questão número 2, ela está falando assim: os primeiros seres vivos da Terra surgiram na água e se alimentavam de substâncias orgânicas que haviam se formado durante um lento processo de evolução química em nosso planeta. Explique por que os primeiros seres vivos não deviam ser semelhantes aos atuais vírus. Gente, se o vírus fosse o primeiro ser a surgir, como que ele ia sobreviver? Como que ele ia reproduzir? Nós não acabamos de falar que o vírus, para ele conseguir reproduzir, ele precisa de uma célula hospedeira, ele precisa da energia, da proteína que é produzido pela célula. Se ele não tem célula, não tem como ele surgir antes da célula. Depois do surgimento da célula é que teria acontecido o surgimento do vírus, porque ele depende da célula para sobreviver. Então, é isso que vocês têm que falar nessa questão número 2. Explique por que os primeiros seres vivos não deviam ser semelhantes aos atuais vírus, porque eles precisam de célula e não existia célula para eles conseguirem reproduzir, para eles conseguirem obter energia e proteína. Na número 3, na provável evolução dos seres vivos, acredita-se que os vírus surgiram após o aparecimento de diferentes grupos, tanto procariotos como eucariotos. Baseando-se na estrutura viral e dos organismos celulares, aponte argumentos que reforcem esse provável mecanismo evolutivo. Bom, o que a gente pode falar? É uma questão parecida com a número 2. Por quê? O vírus, primeiro, ele precisa de uma célula para se reproduzir. Ele não tem metabolismo próprio. Ele não consegue produzir a energia que ele precisa, não consegue produzir a proteína para formar as novas cápsulas. Então, não tem como ele surgir antes dos procariotos, que são os procariontes, né, mesma coisa, e os eucariotos ou eucariontes. Então, baseando na estrutura do vírus e dos organismos celulares, aponte argumentos que reforcem esse provável mecanismo evolutivo. Então, eu tenho que falar que o vírus
provavelmente, né, surgiu depois dos procariontes e eucariontes, porque ele precisa de uma célula para conseguir reproduzir. Lembra que se ele não tem célula, lembrar sempre o que eu já falei, ele não tem metabolismo próprio, ele não consegue obter a energia necessária para a reprodução dele, tá? Na número 4, como é denominado o tipo de vírus que ataca bactérias. Essa é facinha, já coloquei em prova. O vírus que ataca a bactéria, pensa um pouquinho, né, aí para vocês poderem responder, uma palavra parecida com bactéria, né? É o nome do vírus, não é nome de bactéria, tá? Tem gente que acha, se você fala bacteriófago, que é um tipo de bactéria. Não, bactério vem de bactéria, fago vem de parasita. Então, é um parasita da bactéria, é um ser que se reproduz na bactéria. A número 5. Os vírus têm como constituição básica. O vírus é formado de material genético, que é o DNA ou RNA, e cápsula de proteína. Essa cápsula de proteína pode ser chamada também de capsídeo. Na letra A, ó, DNA e proteína. Todo vírus tem DNA? Aminoácidos e água. Vírus tem água, falamos isso? Ácidos nucleicos e proteínas. O que são ácidos nucleicos? Lembra no primeiro ano? Ácidos nucleicos são os materiais genéticos, né? DNA ou RNA. DNA e RNA, na letra D. Cadê a proteína? Vírus tem que ter proteína, a cápsula é de proteína. E a letra E, RNA e proteína. Todos têm RNA? Os que têm RNA são chamados de retrovírus, mas todos têm RNA? Aí vocês vão assinalar, então, a resposta correta. Bom, essa parte de vírus, essa primeira parte, ela é mais simplesinha. Na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho mais, tá? Quero só lembrá-los que não precisa me mandar foto, tá? Das atividades. Vocês vão responder o formulário que está no grupo de vocês, tá bom? Respondam, enviem. Até na próxima quinta-feira, tá bom? Fiquem com Deus.